a meditação hoje, olha, todos os dias a nossa equipe separa uma frase do Padre Jonas e Rogerinha, nós estamos nesse mês de dezembro separando as frases só do Padre Jonas, para homenageá-lo, né? Sim. Então, você não vai ter na tela hoje, mas eu vou ler devagar para que dê também que você consiga meditar junto comigo. Não exija do outro, atenção, não exija do outro atitudes de perfeição, pois também podemos reconhecer defeitos em nós. Palavra de sabedoria do Padre Jonas, hein, gente? Pura verdade. É um desafio diário para todos nós nos relacionamentos, né? Não exigir dos outros as atitudes de perfeição. Não tem gente perfeita do nosso lado, né? Pois também podemos reconhecer defeitos em nós. Nós também. Se Deus tem misericórdia de nós, vamos exercer a misericórdia, né, Rogério? Ele falava querer bem de todos, olhar bem a todos, falar bem de todos. Falar bem de todos. O Jonas sempre nos ensinava isso. Nós pedimos também hoje já aqui nessa manhã intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas necessidades. Paula tem recebido testemunhos dessa música, então eu vou cantar de coração. Muitas pessoas experimentando uma mãe que nos atende no hoje, no agora, né? Na necessidade que você tem no dia de hoje. Maria passou por aqui e viu a minha necessidade e a sua também. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços, enxuga as minhas lágrimas, me aponta o caminho para encher as minhas talhas e o milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha mãe. Mãe de Deus, minha mestra e rainha, minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha. Nós nos consagramos a Ti, Virgem Maria, nessa manhã. Sim. Consagramos a Ti a nossa atenção, nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, nossa alma, Mãe. Consagramos a Ti tudo o que temos e somos, sobre todos os nossos impossíveis, as causas difíceis na nossa vida, na nossa família. Vem, Mãe, intercede por nós, para que nós não percamos a esperança diante das batalhas. Quantas causas sequestram a nossa esperança. Que nós tenhamos os olhos fixos no Teu Filho. Interceda por nós para que o vinho da alegria volte para as nossas vidas. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Amado filho, amada filha, a palavra de hoje vai falar sobre cansaço, sobre exaustão. E quem não experiencia isso, né? Estava me lembrando, domingo no Osana, por exemplo, no final de semana, né? Para nós, às vezes as pessoas não entendem, não conhecem muito a nossa vida, né? Eu lembro, partilhando minimamente, que eu fiz a pregação no Osana, no palco central, saí, fiquei 1h30 ali com o povo, assinando o livro.
Aí saí correndo, fui para o confessionário, saí do confessionário, fui pregar a Paralela, né, que é uma palestra que a gente tem interna. Saí da Paralela, voltei para o confessionário, saí do confessionário, voltei para a missa. E no outro dia, a mesma pegada. E no domingo à noite ainda eu tinha que gravar umas homilias para o meu canal. Canal do YouTube. A hora que acabou, nossa, sabe, é um cansaço, uma exaustão que a gente experiencia, né? Que é normal, é humano, e às vezes é um cansaço do bem, né, de coisas boas, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E a palavra de Deus tem resposta para nos dirigir em meio a esse cansaço, a essa exaustão que às vezes nos toma. Isaías 40, do 28 ao 31. Ouçamos com atenção. Acaso não sabes, ainda não ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno. Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não corre nem se cansa, nem é possível pesquisar sua inteligência. É Ele quem dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, olha só, a palavra começa dizendo: amado filho, amada filha, você não sabe, né? Você não ouviu falar, o Senhor é um Deus eterno, Ele não se cansa, Ele não corre nem se cansa. Ou seja, a palavra já começa: olha, você não sabe, você não ouviu falar, Deus é maior do que tudo que você está vivendo. Deus não se cansa, Ele não corre, Ele está vendo o que você está vivendo, Ele está vendo o que você está passando, Ele está aqui, Ele é maior. Depois a palavra continua: Ele dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Ah, que maravilha, podíamos parar por aqui, né? Que maravilha, Ele dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. E veja bem que o autor sagrado não está falando de um descanso somente físico. Ah, Deus recupera as forças do enfraquecido. Como? Mandando ele para Búzios, mandando ele lá para o Arraial do Cabo. Não. Ele derrama uma graça sobrenatural. Porque aqui a Bíblia está falando, a gente tem que saber diferenciar coisas humanas, atitudes humanas que a gente tem que tomar para descansar. Óbvio, eu vou falar disso também. Mas a palavra está dizendo de uma graça sobrenatural que Deus dá para recuperar as forças do enfraquecido e dar ânimo ao cansado. Porque veja bem, existe o cansaço imprudente, né? A pessoa tem um ditado em inglês que diz: bite more than you can chew. Você morde mais do que você pode mastigar, né? Eu acho interessante esse. Porque se você morder mais do que você pode mastigar, você vai ficar com a boca, vai doer a articulação, não anda, né? Então, às vezes tem um cansaço imprudente, você mordeu mais do que você podia mastigar, né? Ou você está carregando, como é que a gente pode pensar no ditado nosso também, carregando mais do que você pode suportar, né? Mas esse é um cansaço imprudente. Agora existe um cansaço que é fruto da batalha. Por exemplo, você que é mãe, três filhos pequenos, cansei, agora eu vou ficar um mês fora. Minha filha, não tem como. Eu sou padre, né? Eu com todo esse cansaço que eu falei, gravando as homilias do canal, pregando no Osana Brasil, atendendo o povo, acabava a missa, vinha 500 pessoas em cima e eu sou padre, é a minha missão, não dá para fugir. Eu ficava lá, eu dava atenção, eu dava bênção, eu tirei fotos, à medida do possível, né? Quando eu tinha que ir para o confessionário, eu falei: gente, agora eu preciso ir atender as confissões, que isso só os padres podem fazer, né? Os irmãos leigos podem me ajudar em muitas outras coisas, mas não tem jeito. Eu tinha que ajudar, porque tinha gente para confessar e eu sou padre. Adiada, aquilo que eu falava, que Provérbios, né? Esperança adiada entristece o coração se a gente não sabe lidar. Eu tinha esperança de acontecer isso nesse ano, não aconteceu. Eu tinha esperança de acontecer aquilo, não aconteceu. O cansaço da desmotivação.
O cansaço do desamor, você está cuidando daquele marido, dando amor para aquela esposa, mas ele não corresponde, ele é seco. O cansaço dessa crise financeira, mais uma vez chegou o final do ano, você não pode viajar, você não pode comprar o que você quer. O cansaço da solidão, de ter gente, um filho, uma filha que mora em outro país, você tem tudo, talvez até tem boas condições financeiras, mas não tem sua família perto, não tem aqueles que são importantes para você. São vários os cansaços que o padre poderia enumerar aqui, sabe? Só que a Bíblia está dizendo, quando não é um cansaço imprudente, é o cansaço da luta que a gente tem que enfrentar. Você com criança pequena, você tem que enfrentar, você tem que acordar, você tem que dar mamar, você tem que dar banho. E às vezes você não está conseguindo nem arrumar seu cabelo, você não aleoa, tadinha. Porque tem 3 crianças pequenas, mas você tem que fazer uma opção. Seus filhos precisam comer. Então, às vezes, entre a estética e entre a comida para os seus filhos, você escolhe a comida para os seus filhos. E você está cansada. Sua casa, toda vez você limpa. E o serviço doméstico é um serviço cruel, né? Eu acho que pia é uma coisa inventada pelo diabo. Porque o que aparece de louça depois que você lava só pode ser o cão, né? Desculpa a sinceridade do cansaço. O cansaço da sexta-feira deixa a gente mais sincero também, tá, gente? Eu sou muito educado, mas quando eu estou bem cansado eu fico sincerão. Mas não é coisa do cão mesmo, né? Você lava a louça, eu lavo um prato, parece que aparece 5. Não é, o serviço doméstico é cruel, cara. Você vai lavando louça, você está cansada, você está cansado. O cansaço do trabalho, o cansaço de lidar com pessoas difíceis. Porque veja bem, tem pessoas que são dotadas de um temperamento mais apaziguador, né? Lidam bem com pessoas difíceis, mas pessoa difícil é uma pessoa difícil. Chega uma hora que você cansa, aquela pessoa sempre turrona, sempre tem a razão, sempre é um super-herói, sempre está certo em tudo. Chega no final do ano, você... Meu Deus, não aguento mais essa sogra, não aguento mais esse marido, não aguento mais esse patrão. Talvez você está assim. Você está assim como o padre está descrevendo. Quando esse cansaço é o cansaço da luta, Deus está falando, existe uma graça sobrenatural reservada para você. Ó. Ele recupera as forças do enfraquecido, ele dá ânimo ao cansado. Nós vamos entender como entrar debaixo dessa graça, porque não é que você leu, aconteceu, você tem que fazer a sua parte para que de fato essa graça sobrenatural te atinja. E às vezes, meus irmãos com certeza partilham isso, você está fazendo coisas que você não tem limite, estão além, do seu limite humano, né? Eu hoje me toco fazendo muitas coisas que se eu olhasse há 15 anos atrás, como seminarista, ou lá atrás ainda, como um gurizão lá no Paraná, eu falava, eu não tenho condição de fazer, né? Às vezes você vem aqui, às vezes eu queria ter 3 horas para preparar uma homilia como essa, mas eu tenho 15 minutos, uma pregação, né? Eu gosto de ler a palavra e comparar e pegar os termos originais, mas às vezes você tem 15 minutos, e às vezes nos seus 15 minutos, Deus derrama uma graça como se você tivesse preparado por 4 horas. Quando você se coloca debaixo dessa bênção, dessa palavra, quando você se refugia nele, quando você não foge à luta, que às vezes você tem que enfrentar. Eu sei, é mais difícil, é mais fácil fugir. Muita gente está fugindo na droga, na bebida, na anestesia, que eu vou falar daqui a pouco, né? Anestesia do grego quer dizer essa busca pelo conforto e o alívio da tensão, né? Daí vem a palavra anestesia própria que a gente usa para uma cirurgia, né? Mas é uma palavra do grego original que a gente conservou no português. Então, talvez você está assim, mas filho, não fuja. Enfrente a luta que você precisa enfrentar, né? Às vezes a gente fala, eu sei, no programa Para Ser Feliz, todas as 3 da noite, às vezes eu falo, olha, você está cansado, você precisa descansar. Só que eu tenho sempre em mente, como diretor espiritual ali, que tem pessoas que não vão conseguir. Por exemplo, uma mãe, ela pode, graças a Deus, em alguns momentos ter uma ajuda ou outra, né? Tem umas que tem mais, outras que tem menos, depende da condição da pessoa. Mas tem coisas que, enquanto seu filho não cresce, não passa daquela fase, o que você vai fazer? Não é como o Mercado Livre que dá para devolver, filha. Tem que ficar. Tem muita gente querendo que o marido tivesse aquela facilidade de devolver para a sogra, mas não dá, casou. Enfrentar a batalha. E a palavra continua. Até os jovens se afadigam e cansam, mesmo os guerreiros às vezes tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Uma graça sobrenatural. Criam asas como águia, a ave mais forte que existe, que voa mais alto. Correm e não se afadigam, andam e não se cansam. É uma graça sobrenatural que Deus nos dá para a gente cumprir a nossa missão quando nós estamos debaixo da bênção dele, sabe? E você sabe que quando a Bíblia,
a versão dos 70, né, da Septuaginta, ela fala desse cansaço, desse desgaste. Ela usa duas palavras no original. A primeira é kano, que significava estar ou tornar-se profundamente exausto, né, exaurido. E a segunda era eklou, do grego, que significava desfalecer até a exaustão. A exaustão física, a exaustão mental. Quem já experimentou uma exaustão física sabe o que eu estou falando, né? Eu lembro quando eu era guri, a fase aí antes de Cristo, o padre era bagunceiro que dá medo, né? E aí uma vez, a gente estava no rio, não lembro se a gente estava pescando lá no Paraná, e um rio que aparecia umas capivaras e tal, e tinha uma represona, na verdade, uma pequena ilhazinha no meio da represa. E eu, meio chapado já na época, eu falei, eu vou nadando até lá. Gente, mas era longe, não tem noção. É Deus que guarda mesmo, né? A gente. E fui nadando. Só que no meio do negócio, gente, sabe quando a sua força assim... Acabou. Nossa, começou a dar cãibra. E os meus amigos olhando e gritando, Zandoná, Zandoná, né? Porque eles me chamavam de Zandoná, né? E eu falei, eu não vou voltar. E também não conseguia voltar, né? Gente, olha ali, eu falei, já era, viu? Tinha acho que uns 15 anos, 14, 15 anos. Nossa, minha mãe nem sonhava, né? Pensava, meu filhinho está na escola. Mas nossa, que horrível. Quem já passou por isso sabe. A água, né, ela te suga. Que exaustão, que desânimo. Nossa, eu falei, vou morrer. Por graça mesmo assim, parece que o vento mudou um pouco a direção e me ajudou. E eu fui, sabe, meio levado assim, cheguei na ilhazinha. Depois eu falei para a gurizada, tinha um barquinho lá, né, com motorzinho, me pegam aqui, porque senão eu vou morrer. Mas aí me tornei o ídolo deles, quase morri, né? Mas me tornei o ídolo dos adolescentes ali, dos jovens. Mas que imprudência, e ao mesmo tempo eu experimentei o cansaço, a exaustão, né? Foi horrível, eu saí assim carregado quase. Mas eu dormi 1, 2 dias, os músculos recuperaram, em poucos dias eu estava bem, né? Por quê? Porque foi um cansaço físico. Mas a exaustão das emoções, a exaustão espiritual, a exaustão da luta, sabe? Essa atinge áreas na nossa alma. É dentro, sabe? É uma desmotivação interior. Então você precisa de uma graça sobrenatural. Você precisa estar debaixo dessa palavra, porque Deus te dá descanso. Ele alivia o seu fardo. Mateus 11, 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, encontrareis descanso para vós. Gente, veja bem, existe esse cansaço. Eu estava refletindo ontem, existe o cansaço do bem, sabia? São Paulo escreveu na carta aos Gálatas 6,9, não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo vocês vão colher os frutos. Mas se São Paulo escreveu não vos canseis, já está pressuposto na frase, na sentença, que existe um cansaço do bem também. Existe um cansaço do bem, mas Deus está dizendo, olha, refugie-se em mim, refugie-se em mim, busque a minha graça, que eu vou te levar além dos seus limites. Eu vou te dar uma graça sobrenatural para você sair dessa exaustão. Eu vou dar sentido para as suas perdas, porque nem sempre uma perda tem uma resposta. Por que aquela pessoa morreu? Por que aquela pessoa foi embora? Ela não tem uma resposta, mas ela tem um sentido. Deus te dá sentido. Aí você entende e cala no seu coração. Deus está convidando, vinde a mim. Sobretudo nesse tempo, Deus está convidando, vinde a mim e também aprenda a descansar. Aprenda a descansar em mim e descansar fisicamente. Por exemplo, gente, hoje existe uma ostentação da produtividade. Um culto da produtividade. A produtividade. Como que você está? Estou na correria. As pessoas se orgulham, falam, estou na correria, como se fosse uma coisa maravilhosa. Ninguém se orgulha de dizer, não estou fazendo nada. Mas, sobretudo no final do ano, você precisa de alguns dias para não fazer nada também. Você precisa parar, descansar, se desconectar. E veja bem, o estado de desânimo e de cansaço constante, ele é muito perigoso também, se a gente não descansa em Deus e se a gente não encontra forças, formas de descansar também, humana e fisicamente. Porque quando o inimigo ele te leva a um estado pleno de cansaço ou a circunstâncias, você nem precisa do diabo para te prejudicar, você mesmo se torna o seu auto-sabotador. Porque é um mecanismo psíquico, a pressão, a tensão e a sobrecarga nos faz buscar constante anestesia. Ou seja, alívio para a tensão. Aí a pessoa come demais. Quantas pessoas cansadas não mergulham numa barra de chocolate e sai de baixo? Come até o papel se deixar, a embalagem. Você come demais, você compra demais, que você não precisa. Você fala demais. A pessoa cansada, ela fala sem pensar, né? Você se torna o seu inimigo, seu sabotador. Você peca demais porque
quando a gente está muito cansado, a gente fica vulnerável à tentação, tá? Santo Afonso Maria de Ligório falava isso. Quando você está no limite, você nem percebe os laços que estão no seu caminho. Então, você vai buscando a anestesia, o entorpecente. Quanta gente bebe demais por causa do cansaço. Quanta gente usa droga por causa do cansaço. Quanta gente toma muito remédio, gente, por causa do cansaço. E se torna viciado no remédio, sabe? E veja bem, a gente precisa aprender a descansar em Deus, correr para Deus, para receber a bênção dessa palavra. Aí entra o poder da oração diária, os momentos com Deus, e aprender também a desacelerar o nosso ritmo. Por exemplo, a gente precisa aprender a planejar o nosso descanso. Você já percebeu que a gente planeja muita coisa, mas não planeja o descanso? Quando você não planeja o descanso, o seu descanso se torna uma maldição. Exemplo básico, morava em São Paulo, sou um menino simples lá do Paraná, cresci lá no sul, não sabia como funciona aquela cidade enorme. Primeiro ano que eu estava lá, peguei um dia, 2 padres amigos que estavam lá, final de semana relativamente livre, vamos descer para a praia? Vamos. Só que sem noção, era um feriado prolongado, eu deixei para sair no horário que o universo estava saindo. Moral da história, o percurso que eu fazia em 50 minutos levou 6 horas e 45. Chegar na praia. Tudo hiperlotado na praia. Voltei no horário errado também, 7 horas e pouco. Cheguei hiper cansado. Estou dando um exemplo básico. Eu poderia ter planejado o meu descanso. Sair um dia antes, voltar um dia antes, ir para um outro lugar, ir para o interior, sei lá, fazer alguma coisa em casa. Às vezes você sai para descansar com a sua família, não planeja. E eu digo, o descanso parece que você está gastando dinheiro, né? Mas é um investimento, não é um gastar dinheiro. Como você investe comprando uma casa, você investe descansando. Você precisa planejar. 3 meses antes, meu amor, fala para a sua esposa, onde nós vamos? Tem lugar para criança lá? O que as nossas crianças vão fazer? Onde nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Quanto nós temos para gastar? Planejar o descanso, para o descanso ser frutuoso. Onde nós vamos? Tem trânsito? Vamos pegar o avião? Quantas horas a gente tem que sair antes para o aeroporto? Planejar o descanso. Porque o descanso é também dom precioso, a gente reza na liturgia das horas. Deus no 7º dia descansou, depois de criar tudo o que existe, né? E santificou o 7º dia, que depois foi voltado, né? Deixou de ser o sábado e virou o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? É o dia do Senhor. Mas a gente precisa, até mesmo para nós padres missionários, é um laço. Eu estou tentando, gente, tirar minha folga durante a semana, porque final de semana a gente não para. São as confissões, é o canal no YouTube que tem que, como eu falei, alimentar, são as pessoas que você tem que atender, né? E às vezes a pessoa te vê de fora e não sabe o que você vive. E eu me sentia culpado por tirar folga, sabe? Hoje não, hoje eu tiro. Sabe? Às vezes deixo meu telefone porque eu preciso para poder servir, senão eu vou ficar insano. Uma pessoa muito cansada, ela se torna insana. Então você vê que o padre está entrelaçando 2 realidades: o descanso físico, humano, e o descanso em Deus também, que é importante. Então veja bem, você sabe que o cansaço, o desânimo, né, o cansaço de exaustão, ele pode nos visitar no pior momento da sua vida. Pior. Para desanimar você, parar você, ou pode te visitar no melhor momento da sua vida, para roubar de você a celebração, para te confundir. Sabia que o cansaço nos momentos bons, ele rouba da gente a celebração? E uma das coisas que a gente não pode perder na vida é a celebração, gente. Eu sou fã de cachorro, né? Você já percebeu que o cachorro, você chega em casa, ele faz uma festinha, celebra você. Você sai 15 minutos, você chega e ele está fazendo outra festinha, está celebrando. Aí você volta daqui 10 minutos, ele está celebrando. Você dá comida, ele te celebra. Você não dá, ele te celebra. Ele está sempre fazendo festa. Como você percebe a celebração do cachorro? É só olhar para o rabinho. Tadinhos que estão no cotoco, né? Arrancaram o rabo dos pobres. Tem gente que gosta de arrancar os pobres. Vai fazer outra coisa, vai rezar. Arrancar rabo de cachorro. Deixa o cachorro ser feliz, né? Porque assim você percebe a celebração dele como? Não é no olhar, é o seu rabinho, né? E às vezes a linguinha, aquele jeitinho. Eu tinha um cachorrão lá, grandão, aquele cachorro durão, né? Um fila com boxe, quando eu morava lá no Paraná. Tal, sabe, sempre o peitão estufado, aquela cachorrão, né? Mas quando chegava, eu parecia um menino. Eu chegava em casa, né? Eu sabia o barulho do meu caminhão, sabia o barulho do carro, fazia aquela festa, sempre está celebrando. O cansaço te rouba a celebração. Deus quer que você celebre.
Você chegou nesse final de semana, nesse final de ano, desculpa, cansado, cansada? Sim, talvez. Mas você chegou com muitas realizações. Seu filho dá trabalho? Dá, mas olha quanta coisa ele aprendeu nesse ano. Olha quantas barreiras você superou nesse ano. Você e sua esposa se estapearam aí em alguns momentos, mas vocês cresceram em intimidade, vocês estão mais fortes, vocês estão mais... Sabe, a convivência, as pancadas da vida, a briga, o desencontro, o perdão, dá uma liga para o casal que eles se tornam uma coisa só. Eles olham para o outro, já entendem o que o outro está falando. Dispensa cerimônia, eles já têm uma comunhão assim que é de marido e mulher, mas também uma coisa fraterna, espiritual. Então, celebre e saiba de uma coisa, fique atento, porque quando o inferno não te para, nem te compra, ele vai tentar te confundir através do cansaço e do excesso de coisas para fazer. Repito, quando o inferno não te para, nem te compra, ele vai tentar te confundir através do cansaço e do excesso de coisas para fazer. Nem sempre o inimigo vai querer tirar você da igreja, mas muitas vezes ele vai querer que você fique na igreja confuso e cansado, amargurado, reclamão e frustrado. Porque se você está fora, pelo menos um dia você pode acordar com força, despertar e voltar. Mas se você está dentro cansado, o apóstolo cansado e frustrado, o apóstolo cansado e frustrado, ele caminha para a tibieza, ele se torna morno, ele caminha para a inveja, para a murmuração, ele fala mal dos outros e ele caminha até para a apostasia. Com certeza, muito do que moveu a traição que Judas Iscariotes realizou, entregando Jesus, foi o seu cansaço. Pô, eu achava que ele era o Messias, ele não está restaurando Israel. Os romanos estão aqui ainda cobrando impostos. Eu achava que ele ia devolver o país para a gente. Cansei. 30 moedas de prata, te entrego esse Jesus. Deu para mim. O cansaço te leva à apostasia, te leva a negar a fé, te leva a trair Jesus. E mais uma vez eu digo, o seu pior aflora no cansaço, sabe? Então aprenda a descansar. Descansar fisicamente, a planejar o seu descanso. Olha, eu vou ter poucos dias, tirei férias nesse ano já, né? Mas no Natal e na Canção Nova a gente às vezes consegue visitar a família, dependendo do ano, né? Se eu tiver 2, 3 dias, eu quero planejar, assim. Não é que eu vou me encher de coisa, não, né? Porque também você vai para férias e marca 27 compromissos por dia, né, dona Val? Você não descansa. Mas eu quero planejar assim, eu quero curtir meus sobrinhos, eu quero estar com a minha família, se me for possível. A Paula já está fazendo assim, ó. Dormir, né? A Val vai dormir, os 7 primeiros dias dormindo direto, né, Val? Quer passear, comer ou quer dormir? Quer dormir. Não, às vezes eu vou de férias e a pessoa fala assim, pá, eu quero te levar para viajar. Eu falo, pelo amor de Deus, eu viajo o ano inteiro, me deixa quieto. O que você quer fazer? Ficar em casa. Eu descanso muito assistindo futebol, eu gosto de futebol. Descanso assistindo futebol, às vezes se for um filme bom, uma literatura boa, eu gosto também de ler. Mas o futebol é fantástico, né? Sobretudo quando o jogo é bom, né? Estou até acompanhando alguns campeonatos de fora ultimamente, confessando publicamente meu pecado aqui, porque tá difícil internamente aí. Mas mudando de assunto, vamos voltar para coisa boa. O time ganhou esse ano uma coisa, eu estou feliz também. Mas voltando ao assunto, né? No cansaço, a gente precisa aprender a descansar, se organizar melhor e precisa aprender a correr para Deus. Porque a bênção dessa palavra vem quando a gente se refugia nele. Você tem rezado? Porque olha, quando você está cansado, exaurido e não reza, aí meu amigo, aí o circo está armado, a chapa vai ferver. Você vai fazer burrada, você vai brigar com seu marido, o que está ruim, eu vou dizer para você, quando você chega no fundo do poço, às vezes você chega no fundo do poço e fala, não tem mais para onde cair, cuidado, você vai descobrir que tem um porão lá embaixo, se você não melhorar e não começar a rezar, vai descer mais, o que está ruim pode piorar. Então reza, se refugia em Deus, é o terço, é o rosário, é ir a visitar o Santíssimo, é ler a palavra, é ter a sua intimidade com Deus. Sintetizando tudo isso, alguns passos práticos para a gente colocar tudo isso que o padre está falando em prática. Primeiro, convença-se que você não é super-herói. Eu postei isso nas minhas redes sociais há pouco tempo. Quando você analisa os arcos narrativos dos super-heróis, você vê que eles entraram em muitas confusões por estarem sempre disponíveis. Não esteja sempre disponível, você não é super-herói. Saiba fugir quando possível, saiba desligar o seu celular quando possível. Saiba descansar. E saiba que o seu valor não está no seu fazer, está no ser. Você não tem que estar produzindo para você ser digno de ser amado. Você também é amado por Deus e pelas pessoas quando você não está fazendo nada. Então, convença-se, você não é super-herói. Segunda coisa importante, saiba dizer não. Isso é básico, o padre já falou aqui, já falou no programa Para Ser Feliz, já falou nas redes sociais, tanta gente fala, mas a gente tem que sempre ser lembrado, né?
Infelizmente, a gente tem uma memória curta, ô Jesus. Saiba dizer não, gente. Às vezes o que está nos cansando, presta atenção, às vezes o que está nos cansando não são as portas fechadas, mas é o excesso de portas abertas. Nem sempre o que está te cansando são as portas fechadas. A porta está fechada. Não, mas é o excesso de portas abertas. Tem uma porta que se fechou, mas tem 37 abertas, meu filho. Você não consegue entrar nas 37 ao mesmo tempo. Então saiba dizer não, quando é possível, quando é preciso. Porque veja bem, existem momentos nos quais você vai ter que dizer não. Existem momentos nos quais Deus está te falando, vai, é agora. Cata o touro pelo chifre e vai para cima. Então discina. Quando for possível dizer não em algumas coisas, diga, retroaja com sabedoria. Às vezes você dá um passo para trás para dar 5 para frente, né? Precisa, é possível também, é necessário. Então, terceiro passo, saiba delegar, saiba descentralizar. Às vezes o nosso cansaço vem muito também da nossa capacidade, da nossa incapacidade, melhor dizendo, de delegar, né? A gente centraliza muito. É claro, ninguém vai fazer tão perfeito como você, tá? Básico, isso é fato. Você está num nível assim, nossa, ninguém vai ter o seu nível, óbvio, ninguém vai ter a sua atenção, ninguém vai conseguir fazer com essa perfeição que só você consegue, né? Carimbo, só você. Menos. A pessoa vai ter dificuldade no começo, mas ela vai aprender. Agora tem gente que é controlador, não larga o osso, né? Saiba delegar, saiba descentralizar, muito importante. Outro passo, pergunte para Deus se o que você está fazendo é Ele mesmo que te pediu, ou você está fazendo porque você viu alguém fazer e quer replicar a ideia, porque às vezes você está se cansando por missões que Deus não te deu. Pergunte para Deus, você quer que eu faça isso? Você quer que eu realize tal coisa? Importante, né? Pergunte para Deus se o que você está fazendo ou vai fazer vem dele mesmo, ou é simplesmente um desejo teu, porque você viu que é legal, isso vai te esgotar e arrancar de você uma energia, sabe? E veja bem, às vezes Deus não nos confia mais, gente, porque Ele vê que a gente não está sabendo lidar com sabedoria nem com aquilo que a gente tem, né? Deus, antes de te confiar coisas grandes, Ele te prepara, Ele te treina para isso, senão Ele não te confia, porque Ele não quer te dar uma coisa que vai te matar. Por exemplo, imagina a Paula tem uma filha de 9 anos e ela pede para a filha de 9 anos, pede para ela uma moto 750 cilindrada. 9 anos, menina. O que vai acontecer? Vai matar. Deus não vai te dar uma moto se você não sabe pilotar, se você não tem estrutura no seu braço, se você não tem força nas pernas. Então, você precisa se preparar e deixar Deus te preparar. Mas quando também Deus falar vai. Deixa de corpo mole e assume até as consequências, dependendo das consequências. Quinta realidade, o padre já falou, mas repito, saiba ir para Jesus. Essa é a mais importante. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. Vá a Jesus, vá a Deus, que a bênção sobrenatural dessa palavra vai recair sobre você. Ele vai te dar asas de águia, você vai correr e não vai se cansar, Ele vai renovar suas forças de maneira sobrenatural. Acontece isso. Não é que você vai ficar novinho em folha, mas você vai ter energia para concluir aquilo lá. E também, quando concluiu, vá buscar o seu descanso. Mas corra para Jesus todos os dias. Refugie-se nele, busque-o na oração. O descanso vem dele, ele é o refúgio, ele é o abrigo. Não é de uma estratégiazinha somente, um pensamento positivo, né? Outro passo, já estamos no 6º passo, 6ª dica prática, são 7. Saiba pedir ajuda. Às vezes também a gente está cansado porque a gente é autossuficiente, é orgulhoso, não pede ajuda. Só a gente sabe fazer, ninguém faz do nosso jeito, então eu vou morrer fazendo isso aqui. Pede ajuda, tem a ver com o passo do descentralizar, né? Mas é mais direto, pedir ajuda, ter humildade. Pode me ajudar? Eu não estou conseguindo lidar com isso. Às vezes eu pedir ajuda é buscar um psiquiatra, dependendo do caso, buscar uma terapia, buscar uma direção espiritual, buscar o irmão mais velho, né? Eu acho tão bonito às vezes o casamento, a pessoa está vivendo uma crise e busca um casal mais velho, que já passou aquela crise, que já superou aquele casal, que talvez seja virtuoso, óbvio, né, para te dar direção, mas buscar ajuda. Conversa com um casal mais velho, conversa com um padre mais velho que você, no meu caso, né, alguém que já passou por aquela situação, né? 7ª e última dica, último passo, descanse, não desista. No cansaço a gente tem que descansar, não desistir. Porque às vezes é assim, eu estou cansado, então eu chuto o balde, não quero saber mais de nada, saio da igreja, nunca mais piso nessa paróquia, esse padre ingrato, esse pastor ruim, nunca mais piso na minha sogra. Ei, calma, menos, descansa. Eu me convenço disso, às vezes eu não consigo sempre colocar em prática,
Mas existem certas respostas que a gente dá, que a gente se arrepende tanto. Eu acho que quando você tem que dar uma resposta importante, sobretudo hoje quando me chamam para um evento, né? Eu tento não responder quando eu estou muito cansado ou quando eu estou muito empolgado também, né? Porque tem respostas que custam tanto de você depois. Então, se você descansasse 2 semanas antes de dar aquela resposta, a sua resposta seria outra. E você pouparia tanta energia. Então, às vezes, antes de dar uma resposta, antes de decidir, vamos mudar, não aguento essa casa, não aguento esse bairro. Você vai de férias. Depois das férias você pensa se você muda ou não. Depois das férias você pensa se você detona, destrói seu canal no YouTube, muda de trabalho ou não. Pensa, reflete, descansa, não desista. Descanse e não desista. Às vezes o nosso impulso natural é a desistência, mas o que Deus pede de nós é o descanso. Porque no descanso, gente, as ideias florescem, no descanso as coisas acontecem. Olha, o padre escreveu 8 livros, vou lançar o 9º daqui a poucos dias, que é um mais simplesinho, mas vou lançar. E eu digo para você que os meus livros todos, eles não aconteceram em momentos, assim, as inspirações, óbvio, quando eu peguei 7 livros e comecei a ler, cruzar a informação, não, a maioria deles aconteceram em caminhadas, sobretudo quando eu deixei o celular, né? Porque o celular não deixa você pensar. Deixei o celular e fui. Lugares que tem árvores, que tem passarinhos cantando, é tão gostoso, né? Você ouvindo. E ali veio a ideia, às vezes no confessionário, atendendo pessoas, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, aí depois você vai caminhar com aquela ideia do que a pessoa te falou. Estou vivendo essa luta, padre. Aí você vai caminhar sozinho, a sua cabeça vai... então o Espírito Santo deseja que eu escreva algo para ajudar aquele problema, para ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema. Como quando eu escrevi sobre ansiedade, por exemplo. Foi atendendo pessoas, nesse livro aqui, A Libertação da Mente Ansiosa, que tem ajudado tanta gente, que está à minha esquerda. Eu escrevi num momento assim, eu atendi a confissão e vendo uma pessoa surtada com ansiedade, outra pessoa, 2, 3, depois do final do dia, 15. Eu falei, mas tem alguma coisa. E aí caminhando sozinho, naquele descanso, naquela mente livre, né? Vem as ideias. E a hora que você vê, você já está com um livro na mão. Assim, claro, você vai construir depois, né, os capítulos, etc. Mas a estrutura toda está na cabeça. Por quê? Porque você deu tempo para sua mente descansar, né? Você deu tempo, você deu o descanso para sua mente ali, né? E ela conseguiu produzir, né? Você sabe que o trabalho em excesso é o avesso da produtividade. A gente ostenta a produtividade dizendo que a gente faz muito, mas se você parasse mais, você faria muito mais e com mais eficácia, né? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão abençoada. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, faz essa graça recair sobre nós. Cumpra essa palavra na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, dê ânimo hoje ao cansado. Recupere as forças do enfraquecido. Senhor, até os jovens se cansam, afadigam, os guerreiros tropeçam. Senhor, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova nossas forças hoje, Pai. Nos dê asas de águia, dê-nos a graça de corrermos e não nos cansarmos, aliás, de andarmos e não nos fatigarmos, Senhor. Vem sobre nós com a Tua graça, cumpre essa palavra, Pai, no nome de Jesus na nossa vida, cumpre essa palavra. Dai-nos esse renovo espiritual, essa energia espiritual, essa graça sobrenatural. Nós precisamos, Senhor, vem tocar as mentes profundamente cansadas. Vem tocar, Senhor, os corpos exauridos. As pessoas, Senhor, que estão sem energias, essa pessoa cuidando de um idoso, de uma idosa, cuidando do pai, da mãe, toca agora, toca os cuidadores, Senhor, que precisam ser cuidados, os enfermeiros, os médicos, os padres, aqueles que trabalham em casas de repouso, de recuperação, toca essa mulher extremamente cansada, lutando contra o vício do marido, essa mulher, esse homem com crianças pequenas, toca, renova, essa pessoa cansada nesse trabalho de vendas, ainda mais em dezembro, exige tanto, Senhor, o trabalho nas vendas, esse profissional de TI, Senhor, toca, essa pessoa que tem trabalhado no canal no YouTube, na internet, que é um trabalho bonito, mas que exige tanta produtividade, tantos novos vídeos, tanto estudo. Vem curar essa pessoa que está com esse cansaço da decepção, da esperança retardada. Vem curar essa pessoa que está com esse cansaço da alma, Senhor, o cansaço das motivações, o cansaço de ter sido rejeitado, abandonado, traída. Vem curar, Senhor, o cansaço do bem. Nós estamos cansados de fazer o bem, de servir na igreja.
Toca os padres, Senhor, os pastores que estão cansados. Toca os missionários, as minhas irmãs e irmãos aqui, minhas irmãs e irmãos da Canção Nova, as donas de casa cansada, as profissionais, os profissionais do executivo, do legislativo, do judiciário, os profissionais liberais, os autônomos, as diaristas, os açougueiros, os motoristas. Toca-nos, Senhor, nos descansa. Liberta a nossa mente dessa ostentação da produtividade, da ditadura da produtividade. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora. Cura o nosso coração agitado, cansado. Nos renova as forças, Espírito Santo. Eu sinto que o Senhor está tocando agora muitas pessoas cujas mentes estão profundamente cansadas e agitadas. O Senhor está tocando a sua mente. O Senhor também está curando uma pessoa que você sofreu muitas batalhas nesse ano. Você perdeu pessoas que você amava, você ficou desempregado. Seu filho revelou para você algo que você não queria ouvir. Mas o Senhor agora está renovando as suas forças. Pessoas que estão no serviço de Deus, estavam pensando até em desistir por causa do cansaço. O Senhor está tocando você agora. Pessoas vivendo batalhas com os filhos. Uma pessoa que você planejou tanto conquistar uma meta nesse ano e não aconteceu. Mas coragem, Deus está contigo. Ele vai abrir essa porta na hora certa. Você não está pronta ainda. Confia, filha. E Padre Jonas, ele já nos ensinava cantando, né? A sua experiência de repousar a Deus. Os momentos em que ele mais precisava, ele ia no seu cantinho sem ninguém. E ali no Senhor ele descansava. E a gente aprendeu como Canção Nova a buscar esse refúgio em Deus. Então, mesmo que seja num banheiro aí, né, da sua empresa, às vezes, uns 10 minutinhos que você tem de almoço, de descanso, vai rezar um pouquinho. Você vai ver que Deus vai refazer a sua vida. Vamos cantar? Busco teu silêncio, meu Senhor, para só contigo eu ficar. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Eu sinto que o Senhor está assim, nessa pregação, abrindo o coração e as mentes. Pessoas que acham que para descansar precisa fazer viagens maravilhosas, ir para lugares assim, que são sonhos, né? Sonhos de consumo de muitas pessoas. E às vezes o estar em família, estar em casa, estar com os nossos, isso, né? Estar com Deus, estar na presença de Deus, isso já vai trazer um refrigério enorme para a sua alma. Lá em casa, sabe, Padre, a gente tem uma tradição, não sei se eu já contei para o senhor, mas domingo, quando nós estamos em casa em família, né? Que são às vezes raros por causa das viagens dos pais, né, e tudo mais, em missão. Depois do almoço é sagrado, a gente divide uma barra de chocolate, Padre Paula. Que legal. É uma coisa tão pequena, mas a gente se reúne ali na sala de casa, né? E aquele momento em família... Celebração, né? É uma celebração, como o senhor disse, do cachorrinho, né? Sim. E aquilo faz bem para a gente. Então, às vezes, como o padre fala nessa música, né? Coisas pequenas vão fazer a diferença na sua vida. Verdade. Muito bem colocado. Nossa, gente.
Amei essa pregação, Val, não sei porquê. O que será que a gente amou essa pregação? Eu fiquei sabendo que a Val ia sair de férias, falei, vou fazer uma pregação falando Que de descanso. tema maravilhoso. Eu Pro ficaria momento, aqui, né, Paula? Eu ficaria aqui descansando, gente. Eu acho que pro Juro. momento do dezembro, esse tema foi muito bem escolhido. Padre. Muito obrigada, padre. Prazer estar com E tão vocês. bom a pregação do padre, porque realmente ele deu caminhos para nós, né, Val? Organização do nosso tempo, muito importante. A gente tem que saber descansar. E Você sabe, Val, desculpa, ontem eu estava estudando para preparar essa pregação, e eu vi um especialista falando, eu até falei aqui na pregação, né, o padre, mesmo no pouco tempo eu consegui estudar ali um pouco, a questão do planejamento do descanso é essencial. Ele tocou tanto nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, Val, sabia? Planejar o descanso. Eu falei aqui, porque eu aprendi ontem, estudei, já estou passando em primeira mão, né? Mas é muito legal, porque eu já, como eu falei da minha furada ida na praia lá com os 2 padres. E fica na estrada mesmo. E outras furadas. Mas em coisas pequenas, você tem que ter planejamento, né? senão você se estressa. É. E estressa quem tá